Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou falar aqui um pouco sobre uma declaração e o manifesto do Fernando Henrique Cardoso pedindo para os eleitores, para o povo brasileiro votar a favor da democracia. E não cita nome nem de nenhum candidato a presidente. É o isentão. Fernando Henrique Cardoso é o isentão. Ele sempre gosta de dizer isso, que ele age acima dos políticos e da política. Quando ele governou o Brasil, ele governou acima dos partidos, como se fosse o maior isentão brasileiro que existe. Mas Fernando Henrique é um poço de contradição, porque quem mente, quem engana, se contradiz a todo instante. E mais uma vez eu vou mostrar que Fernando Henrique é um isentão mentiroso, tá certo? Primeira empáfia dele. Quem é ele que pensa que é para pedir ao povo brasileiro para votar pela democracia? Que democracia, Fernando Henrique? Você é tão enganador que você faz isso. Todos nós sabemos que você é Lula. Todos nós sabemos que você foi quem estendeu seu próprio período de gestão da economia brasileira, passando de 4 para 8, através de um plebiscito, que deve ter sido muita grana para botar o povo para votar, e segundo, você comprou os próprios deputados e senadores, comprou muito dele para poder você passar esta emenda. Então quem faz isso, Fernando Henrique, não tem capacidade nenhuma de bancar o isentão. Você é um aproveitador, você é um enganador. Você fala muito bem, você tem uma boa educação, mas os seus atos são pusilânimes, Fernando Henrique. Você parece mais um ditador das repúblicas de bananas que tem aí na América Latina. Você estendendo o seu próprio mandato. Você nunca entende e entenderá o papel da internet para os políticos. Você pensa hoje que o que você fala hoje, amanhã, você pode repetir ao contrário, que o povo não esquece, que o povo vai esquecer. Essa era já passou, Fernando Henrique. O papel da internet na política é exatamente esse. Essa é memória estocada, memória acumulada. Quando eu quero e quando alguém quer saber o que o Fernando Henrique disse lá em 1984, na sua campanha, nós recorremos à internet e pegamos seus principais pronunciamentos que estão na internet e nós olhamos o que você disse. E sabemos se você é uma pessoa coerente ou não, se você é uma pessoa mentirosa ou não. E na realidade a gente só encontra mentiras suas. Você não tem nenhum compromisso com a verdade e a coerência. Você saiu do PMDB e criou o PSDB, que virou um ninho de cobras, virou um ninho de ratazanas. Quem é que está lá nesse partido? Você, né? O Alckmin, José Serra, o Dória calcinha apertada, aquele menino lá do Rio Grande do Sul, foi governador do Rio Grande do Sul, agora é candidato, que não lembro mais o nome dele. São todos pusilânimes, aproveitadores de recurso público. Estão ricos, milionários em função de serem políticos eleitos pelo voto e vão lá e roubam os recursos populares. Enquanto isso, o Brasil, a miséria no Brasil continua. Né? E você é um deles, Fernando Henrique. Você vive a passear agora, por aí afora, cheio da grana, cheio de dinheiro. Onde você arranjou tanto dinheiro? Tá certo? Fernando Henrique, o negócio é o seguinte. Você deve ser uma das pessoas com final de vida com frustração. Porque acho que seu sonho era ser assim, uma pessoa como se fosse um assessor da presidência da República. Isso nós percebemos claramente no governo Lula.
Você se queixava que Lula não convidava nem para um cafezinho. E tinha razão. Lula não gostava de você porque achava você um traidor. A Dilma, a mesma coisa. A Dilma, quando estava perto de entrar para o impeachment, para ser julgada, ela o convidou, Fernando Henrique, para um jantar no Palácio. Você foi na maior alegria do mundo. Poxa, voltar ao Palácio, convidada pela presidente, foi lá e sai do Palácio mentindo terrivelmente, mostrando que você está apoiando qualquer ladrão, desde quando dê chance de você participar. Você saiu de lá dizendo que Dilma era uma pessoa honrada. E o que nós vimos foi o contrário, Fernando Henrique. Você lembra da compra que ela fez de Passadina, Fernando Henrique? Uma pessoa honrada não faria aquilo não, meu amigo. Então, o seu final de vida é uma frustração muito grande. Sabe por quê? Porque é uma empáfia sua pedir o povo, fazer um manifesto para o povo votar pela democracia. Como se você tivesse poder, como se você tivesse eleitores. Você não tem mais eleitores. Aliás, você nunca ganhou uma eleição depois que saiu do poder. Nenhum presidente indicado por você ganhou eleições. Por exemplo, você perdeu 2 para o Lula, você perdeu 2 para Dilma, perdeu uma para Jair Bolsonaro e agora vai perder a segunda para Jair Bolsonaro, porque você é Lula. Eu acho até que você já se resignou, olhou, percebeu que Lula não vai ganhar nada e deu essa de manifesto como se fosse acima de política. Não é acima de política, você sabe que Lula não vai ganhar nada, por isso que você fez isso. Tá certo? E você, agora, o nosso amigo ganhando, ou mesmo o Lula ganha, se ganhar por acaso, você está despachado. Ninguém precisa de você mais. Você fez um governo bastante razoável. Considerando aqui as coisas do Brasil, você fez um governo até bom no primeiro mandato. Mas no segundo, que você roubou da população, não é? Que você não era para passar 8 anos, para passar 4. Você foi um desastre, Fernando Henrique. Você se comportou muito mal, governou muito mal. Você não tinha mais necessidade de ser reeleito, então você desleixou. Tá certo? Agora, Fernando Henrique, eu acho que você está tendo o fim que merece. Ninguém está dando importância mais para você. Eu vou mostrar aqui quem é você, Fernando Henrique. Olha aqui o que você fez. Olha o discurso que você fez na campanha contra o Lula, do Alckmin. Muito obrigado a todos vocês aqui hoje, pelas palavras tão generosas ditas a meu respeito. Eu queria, sendo breve, simplesmente dizer-vos o seguinte. Faz muitos anos, que eu frequento solenidade desse tipo. Acompanhei, antes do PSDB, as lutas democráticas, do MDB, e mesmo anteriormente a isso. Eu nunca vi, há tanto tempo... Aqui já acontece, né? Desculpa, eu errei aqui. Desculpem, só um pouquinho que vai voltar tudo legal. Obrigado, muito obrigado a todos vocês aqui hoje, pelas palavras tão generosas ditas a meu respeito. Eu queria... Eu dizia... Obrigado. Isso dá energia. O tempo, pelo menos uma coisa, uma virtude traz. É conhecimento, experiência. Eu me recordo de situações muito difíceis do Brasil. Desde antes, para fixar um tempo, da queda de Getúlio Vargas em 1954. Eu já era professor da Universidade de São Paulo. Assisti
o que aconteceu naquele momento. Assisti o que aconteceu posteriormente. Várias crises de todo tipo, alguns militares, outras civis. Vi a tragédia da renúncia do Jânio. Vi as dificuldades de manutenção de um governo como o do Jango Goulart, que se estava esvaindo por falta de apoio político. Participei de vários momentos. Era senador quando houve o impeachment do então presidente Collor. Cada momento denso como esses tem suas peculiaridades, mas eu raramente vi um momento como esse em que se acumulam crises de vários tipos. A crise econômica, a qual não preciso me referir, porque vários se referiram, notadamente o senador Serra e o governador Geraldo Alckmin. A crise econômica, cuja expressão mais direta é o sofrimento do povo, é o desemprego. Estamos ao mesmo tempo assistindo um Congresso fragmentado, e tudo isso já foi insistido aqui. Um Congresso fragmentado, um governo que, para se manter, cria ministérios, um sistema que no começo se chamava de presidencialismo de coalizão e hoje é de cooptação, de compra. Nós estamos assistindo, nos nossos olhos, a desmoralização do funcionamento do atual sistema político. E nós estamos assistindo, simultaneamente, o início de um mal-estar social que tem tudo, e eu não gostaria que assim fosse, para se agravar. E nós estamos ao mesmo tempo assistindo à paralisação do executivo. É muita crise ao mesmo tempo. Muita crise ao mesmo tempo exige resposta. A união do povo brasileiro ao redor das oposições para nós encaminharmos uma saída para o Brasil. Essa saída não pode ser outra senão o do absoluto respeito à Constituição. Respeitada a Constituição, que o devido processo legal avance e que se puna aqueles que roubaram o país. Isso é fundamental para que nós regeneremos a confiança em nós mesmos brasileiros. Nós precisamos de assistir esse Brasil outra vez com a cara que sempre teve, com a cara de decência, de simplicidade, de humildade e de construção de trabalho. Nós precisamos outra vez ver dirigentes nacionais que possam andar nas ruas sem estar cercados por segurança e que possam, ao ver alguém se aproximar, não ter medo de ser agredido, senão que vai ser fotografado e eventualmente até, e quem não gosta, beijado. Esse é o Brasil que nós queremos. É um Brasil outra vez confiante. E para isso, o PSDB não poderá fugir à sua responsabilidade, bem como os partidos aliados, que é a responsabilidade de, dentro da lei, levar até o fim. Nós não somos donos desse momento do que vai acontecer nas semanas seguintes, nem nos meses seguintes. Nós somos donos de nós próprios, da nossa consciência, da nossa vontade democrática, da nossa correção, da nossa coragem. E estamos prontos, sim, dependendo das circunstâncias, a assumir o que venha pela frente. Que o PSDB sabe governar, já mostrou que sabe governar. Eu ouvi durante 13 anos, quase sempre silenciosamente, alguém que dizia nunca como antes. É verdade, nunca como antes se roubou tanto nesse país. É verdade. Eu ouvi dizer que privatizar era um crime. Agora eu vejo que o governo, premido pelas circunstâncias, apela à iniciativa privada, que no mundo de hoje tem que haver cooperação entre o Estado e o setor privado para que a sociedade possa se beneficiar. Eu ouvi tantas vezes dizerem que nós tínhamos salvado os bancos. Agora eu vejo que as pessoas reconhecem que nós salvamos, não foram os bancos, foi o país de uma falência financeira. E a todo instante, no mundo todo, se pede que se faça alguma coisa como nós fizemos com o PROER no Brasil. E tudo isso foi feito às limpas, sem ter que esconder nada, porque nós estamos trabalhando pelo interesse público. E é isso que o Brasil precisa de novo, um sentimento do interesse público. Não é de partido. O PSDB, nesse momento, os partidos que aqui estão, nós não queremos facção. Nós queremos um Brasil que possa se unir. O que nós não queremos é um Brasil de eles e nós.
um Brasil daqueles que são da elite e o povo. Não, é um só Brasil que vai ter rumo outra vez. O rumo foi perdido. O rumo foi perdido. Imaginaram que seria possível resolver as coisas com medidas simples, aumentando o consumo e dando mais crédito público. Deu em bolha fiscal, filipeta. O país quebrou. O Brasil foi quebrado pelo PT, foi quebrado pelo lulopetismo. E essa crise que aí está, que como disse o governador Alckmin, vai custar caro ao povo brasileiro, é deles, não é nossa. É a crise deles. Levaram o Brasil para essa situação. Eu ouço às vezes o presidente Lula dizer que ele pegou o Brasil em 2003 com 12% de inflação. É verdade. Sabe por quê? Porque em 2002 todo mundo tinha medo que o Lula ganhasse. Ele ganhou e enfrentou a crise dele. E pôde se safar da crise, porque o mundo cresceu em prosperidade, como mostrou aqui há pouco o senador Serra. E agora? Agora nós temos na mão de nós próprios. Não virá uma alavanca externa para nos ajudar, porque a conjuntura mundial não está para isso. Mas nós temos força, como brasileiros e brasileiras, para reconstruirmos o Brasil. E vamos reconstruir o Brasil. Essa reconstrução se fará e já está sendo feita no dia a dia. Eu ouvi os discursos aqui, sobretudo dos nossos líderes do Congresso. Discursos que são discursos cheios de emoção, mas que não perdem aquele sentimento de que é preciso levar até o fim as coisas. É isso que nós precisamos. Precisamos ir até o fim para que o Brasil seja passado a limpo. As circunstâncias dirão como esse processo vai se encaminhar. O que ninguém pode ter dúvida é que, seja qual for o caminho pelo qual tenhamos que passar, o PSDB e seus aliados estarão sempre com um norte, com um rumo. Nós queremos reconstruir o Brasil, tirá-lo dessa tragédia pela qual fomos levados pela incompetência de um governo que não sabe governar. Não sabem governar, sabem mistificar, enganar, oferecer o que não tem, dar mais do que é possível e depois cobrar de quem? Do próprio povo, pelo desemprego, pelo salário baixo. O ajuste, no final das contas, é isso, é reduzir os salários para que eles possam, então, retomar um impulso de produtividade. Mas quem vai pagar os preços, quem está pagando o preço maior, são aqueles que são os assalariados. E o governo, ele próprio que faz para reduzir seus custos? Acaso diminuíram um ministério? Ao menos simbolicamente, para mostrar que nós também, governo, vamos cortar nossa carne? Não, nenhum ministério, nada. E agora, recentemente, está se propondo alguma coisa que é simbólico, que é diminuir ainda mais o abono salarial, as vantagens salariais. Eu fui presidente da República, como vocês sabem, enfrentei situações difíceis, muito difíceis. Agora, recentemente, eu disse nos Estados Unidos, numa homenagem que me fizeram, que em vários momentos eu perdi a popularidade. Popularidade se perde e se ganha outra vez. O que eu nunca perdi foi a credibilidade. Isso não se... E quando se perde a credibilidade, não há mais como recompor-la. Este governo perdeu a credibilidade. Perdeu a credibilidade. Quando se tem credibilidade, quando se chega ao povo diretamente, se explica por que vai tomar medida. Se mostra que é necessário. Pode-se perder a popularidade, mas não a credibilidade. Esse governo não explicou nada. Ele simplesmente deu uma volta de 180 graus, mudou a sua política sem dizer nada até hoje. Não dá mais para acreditar. Quebrou o cristal. Agora, nós temos que fazer o que estamos começando a fazer. Reconstruir os caminhos. Várias vezes eu ouço, mas cadê a oposição? Onde é que está o PSDB? Pois bem, os que ouviram o que foi dito aqui, percebem que nós temos sim caminho. E que nós não temos a responsabilidade, neste momento, de tomar decisões, que esse é o governo quem tem que tomar. Mas nós temos a responsabilidade, como está sendo desenhado, e hoje foi aqui, de dizer qual é o rumo que nós vamos tomar. E aqui foi dito, vamos manter a democracia, vamos manter o crescimento econômico e vamos manter, sobretudo, isso com limpeza, com clareza, com ética, que nós faremos, que nós já fizemos. Nós temos experiência de governar. E os governadores que aqui falaram, todos eles têm uma longa tradição de trabalho pelo país. De modo que nós temos que ter, e com isso vou encerrando,
orgulho de sermos brasileiros, orgulho de sermos do PSDB, orgulho em termos clareza de dizer com simplicidade, olha, eu acho que eu vou por esse lado, mas nós temos que escutar. Partido que não escuta o povo, não escuta as pessoas, não vai adiante. O mundo de hoje não é mais compatível com uma autoridade que está lá em cima e que sem essa nem aquela toma decisões. O mundo de hoje está intercomunicado. Tem as redes sociais, tem vontade de participação, tem jovens que sabem das coisas, tem aqueles que são sofredores sabem por que estão sofrendo. O nosso partido tem que aumentar a escuta. Antes que nós cheguemos outra vez ao poder, e vamos chegar, temos que aumentar a escuta, para que ao chegar ao poder nós tenhamos a humildade de dizer que vamos tentar, juntos com o povo, levando o país junto, de novo a tomar um rumo que seja de prosperidade, de democracia, de ética e de bem-estar. Mas pelo menos com tranquilidade nós podemos dizer, até aqui, depois de fundado, o PSDB manteve o seu rumo. As palavras que foram ditas aqui foram ouvidas por mim no dia da formação do partido. As teses eram as mesmas. Uma boa parte dos que aqui estavam já lá no começo da jornada. E mesmo antes daquela jornada, estávamos juntos na luta pela democracia. Nós estamos formando uma espécie de comunidade de pessoas. Isso é muito importante. Nós não estamos sozinhos. Nós vamos seguir assim. E juntos nós vamos vencer, porque o Brasil precisa de recompor seu rumo. E o Brasil é maior que todos nós. E o Brasil somos nós todos juntos e não só uma parcialidade, não só um partido. Companheiros e companheiros, agora nós vamos escutar aquele que o ano passado nos reanimou, quando fez uma campanha vibrante, uma campanha altiva, que foi capaz de repor muitas das nossas bandeiras e que continua tendo a confiança de vocês todos, tanto assim que foi eleito outra vez presidente do PSDB. Companheiro Aécio Neves, eu só peço uma coisa, siga o rumo, o mesmo rumo que seus antecessores seguiram, o mesmo rumo que os candidatos anteriores à sua candidatura plantaram também, o rumo que não é do PSDB só não, é de quem é decente no Brasil. Nós precisamos de gente assim, simples, decente e competente, e nós vamos vencer. Assim que serve uma oportunidade de voto, eu não tenho dúvida. Meus amigos, veja como o Fernando Henrique não tem ética, é desonesto, mente, fala para o público o que é que o público quer ouvir, que é o público dele ali. Esse homem saiu do PMDB para fundar o PSDB. Tá certo? E, no entanto, ele acaba de dizer que o partido que não ouve o povo vai desaparecer. E é o que está acontecendo com o partido dele. Desaparecer. Até a grande figura ali, né? O Alckmin, já saiu. Está lá no PT. Ele está no PSD para poder apoiar o Lula e ser o candidato a vice-presidente. Olha só, esse ninho de tucanos, na realidade, virou um ninho de bandidos. Quem está ali? José Serra. E está indiciado com processo no STF por roubo de recursos públicos. O Alckmin, a mesma coisa. O Aécio Neves está ali. Esse é o grupo que domina esse partido. É um partido que não tem credibilidade nenhuma. Fernando Henrique não tem credibilidade. Porque se ele fosse um homem honesto, ético, com um discurso desse, ele jamais hoje estaria apoiando o Lula. Que quem faz um discurso desse, uma análise desse, acabando com o governo, e a análise foi correta. Agora, foi correto ele fez isso porque favorecia ele, que ele estava lutando contra o Lula. Agora ele vem para cá e vai dizer que Lula é o contrário, que Lula é democrático, que o Lula é competente, que tem experiência. Não é possível que esse cara mude de discurso assim dessa maneira. É por isso que ele perdeu toda a credibilidade. E com uma empáfia enorme. Fazer um manifesto pedindo votos.
Voto de quem, cara pálida? Você não tem votos, você não tem ninguém para indicar e alguém te seguir. Você, ao contrário, toda vez que você botou a mão nos candidatos, levou para o buraco. Né? Lembra do Serra? Lembra do Alckmin? Lembra do, sei lá, dos candidatos todos que você teve aí? Contra o Fernando Haddad? Todos foram apoiados por você, todos perderam porque você não tem. Você não tem votos, Fernando Henrique. O voto que você tem é seu e de sua família. Esquece isso, você já está velho, fica lá deitado na tua cama, não vem se meter em política não, porque vai ser pior para você. Você não entendeu que a internet não perdoa. A internet vai buscar tudo que você fez e traz e mostra para você. Enquanto você está confiando aí em falar e depois falar como hoje, dizendo que o povo já esqueceu o que você falou lá no passado. Não esqueceu porque está na memória da internet. E eu, ou todo mundo, pessoas honestas, terão o maior prazer de trazer o que você fez no passado e mostrar o que você fez. E te dar o crédito que você merecer. Qual é o crédito que você é? Zero, Fernando. Negativo. Você é mentiroso, cara. Pessoal, desculpa, mas o Fernando Henrique fez muito mal ao Brasil. Ele fez um bom governo no primeiro turno dele, mas os benefícios que ele criou são muito menores, mas muito, infinitamente menores do que os males que ele criou nesse Brasil. Ele é uma pessoa vaidosa, uma pessoa inescrupulosa, uma pessoa que toda hora está se auto-elogiando, tá certo? Mas o Fernando Henrique foi incapaz de perceber o Brasil como ele é, porque o Fernando Henrique é um sociólogo. Ele não fez nada para melhorar a situação do povo, deixou a diferença entre pobre e rico cada vez maior. Não fez nada. No primeiro governo ele fez sim informações econômicas, etc., tal, que viria a trazer resultados importantes para o Brasil. Mas no segundo, ele abandonou, porque ele não tinha mais nenhuma vontade. Ele não poderia ser mais reeleito. Ok, meus amigos? Então vamos botar Fernando Henrique, o FHC, no lugar dele. É um dos piores políticos que o Brasil já teve. Tanto é que desde que ele terminou a presidência dele, nunca mais ele elegeu um candidato. Se ele botar o dedo, perde. Ok? Um abraço e até outra hora. Tá bom? Tchau.